Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. No deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso, Jesus sentiu fome. Então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e eu posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenou aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com todo cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo retirou-se de Jesus para retornar num tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, você que nos acompanha, nos assiste pela internet, querido internauta, participando com sua intenção desta Eucaristia. Por meio desta Eucaristia, nós iniciamos o primeiro domingo do tempo da Quaresma, e a espiritualidade, querido irmão, querida irmã, deste tempo realmente nos convida a um processo de conversão, de retomarmos o caminho para o Calvário. Com Jesus, Ele vai para lá, levando a cruz sobre os seus ombros com os nossos pecados. E nós queremos com Ele estar, sim ou não? Ih, só meia dúzia que quer? Nossa! Precisamos então cultivar neste tempo justo, neste tempo oportuno, esse nosso converter-nos. Nós precisamos querer estar com Jesus. E o caminho dele é justamente o de ir para a cruz. E assim, amados, a cruz então é símbolo da rejeição. De quem, Padre, é rejeição? Nossa! Jesus veio assumir a rejeição que desde o princípio da história da humanidade, o homem, a mulher, por sua livre escolha, tem rejeitado o Pai. Jesus então abraça essa cruz por amor à humanidade, para que ela se perceba perdida e longe do Pai e queira voltar. Por isso nós ouvíamos na quarta-feira de cinzas, na liturgia, justamente o profeta Joel nos falando:
voltai com todo o coração para Deus, com gemidos, lágrimas e jejuns. É justamente, irmãos, irmãs, este o espírito do qual nós devemos estar imbuídos neste tempo da quaresma, de querer com o nosso coração, com todo ele, retomarmos o caminho da casa do nosso Pai. E aí nós vamos recordar, pela leitura do livro do Deuteronômio, na primeira leitura dessa sagrada liturgia, que essa é uma história que não começou conosco, mas é uma história que nós estamos assumindo, de um povo que desde lá, de muito tempo atrás, tem caminhado junto com Deus. Nas palavras do livro do Deuteronômio, Moisés exorta o povo que entrou na terra prometida a se recordar sempre, quando fizer uma oferta a Deus, que aquela oferta é fruto da bondade de Deus, mas que também é fruto de uma história, que não começou com ele, com ela, que não começou comigo ou com você, mas é uma história de um povo que vem caminhando, saindo da escravidão. Por isso o início da leitura diz: quando ofereceres a tua cesta ao sacerdote, você então se inclinará e dirá: o meu pai é um errante. O que quer dizer um errante? A leitura diz o que? Um hebreu errante, ou seja, que não tem pátria, que está caminhando no mundo, e que ele então desceu com um punhado de gente ao Egito, e lá foi maltratado, e de lá saiu, guiado por Deus, para esta terra que ele prometeu, onde jorra leite e mel. E aqui, o que isso tem a ver com a gente, Padre? Nós somos esse povo, nós somos herdeiros desse povo, e nós somos continuadores dessa história, porque nós também estamos caminhando da escravidão do pecado para a terra prometida, que não é mais Canaã ou a Palestina, mas que agora é o céu. Perfeito. Então nós não podemos fixar neste mundo. Aliás, o salmista diz justamente isso, e São João no seu Apocalipse nos recorda: nós não temos aqui morada fixa, mas estamos à procura daquela que nos foi prometida por Deus, e recordamos que Deus nos prometeu habitar no santuário do Senhor pelos tempos infinitos, e nós vamos habitar nesse santuário, que não foi feito por mãos humanas, mas que foi feito pelo próprio Deus, para o repouso das nossas vidas. Mas este santuário não é neste mundo. Por isso o tempo da quaresma nos recorda que nós precisamos caminhar, que nós estamos vivendo o tempo do deserto. Esses 40 dias da caminhada quaresmal é justamente isso. Somos um povo que é peregrino e estamos em direção ao céu, guiados por Jesus. Ah, Padre, mas como é que é essas coisas e não tem nada a ver com a minha vida? Tem, meu irmão. Por isso São Paulo está falando: o que diz a Escritura? A palavra está na tua boca e no teu coração. Esta palavra do qual eu estou dizendo tem tudo a ver com a sua vida, mas é que você precisa encontrar, recobrar o sentido da vida, porque o mundo nos faz perder o sentido das coisas. Veja, para que você entenda, aquele povo que caminhava 40 anos no deserto, por que será então que eles caminharam 40 anos no deserto? Vamos fazer uma aulinha rápida de geografia. A distância entre o Egito e a Palestina, em caminhada, não dá mais que um mês. Não dá. Caminhando do Egito para a Palestina, quanto mais 40 anos. Mas então, Padre, por que caminharam 40 anos? Meu irmão, minha irmã, a caminhada quaresmal
é teológica. Deus está retirando aquele povo da escravidão do Egito e está conduzindo eles para uma nova terra, na liberdade. Mas antes deles tomarem posse desta terra, eles precisam tomar posse da liberdade aqui, dentro deles. Eles ficaram 4 séculos no Egito. Aprenderam durante 4 séculos a serem escravos. Agora eles precisam aprender o quê? A ser livres, a não depender mais do faraó. Por isso então o Senhor nosso Deus fez com que aquele povo caminhasse 40 anos no deserto para mudar o quê? Neles, a mentalidade. Nós também precisamos de mudança de mentalidade. Porque nós estamos, há quanto tempo você está caminhando nesse mundo? Será que você já não se esqueceu que você é livre? Que você é filho de Deus? Será que o mundo e as seduções do maligno, as tentações, já não te acorrentaram ao pecado? Não te acostumaram a esse mundo? Será que você já não se esqueceu que você não é daqui? Certamente já. Aliás, você já até se fixou aqui. Tem a sua casa, tem a sua família. Então você está acomodado nesta vida. Ah, padre, quer dizer então que eu não tenho que ter casa, que eu não tenho que ter família? Não, meu irmão, não é isso. Estou dizendo que o seu coração não pode se apegar a este mundo, porque quando você menos esperar, você será tirado dele. É isso que você precisa ter claro na sua mente. Por isso São Paulo nos exorta na carta aos Romanos, e aqui nós estamos lendo ainda um pouquinho antes do que eu vou meditar agora, mas lá no capítulo 12, especificamente, São Paulo, no versículo 2, vai dizer: irmãos, irmãs, não vos conformeis com este mundo, mas ao contrário, esforçai-vos por transformá-lo. É justamente isso que nós devemos ter claros. Não somos deste mundo. Então nós somos da onde, padre? Nós somos de Deus. E o nosso caminho para Deus é atrás de Jesus. Jesus veio para libertar os seus irmãos e irmãs que estão sobre o jugo do pecado e nos ajudar a vencer o fermento da maldade. Como, padre? Por meio do deserto. E o que significa o deserto? A renúncia de si próprio. Jesus não foi para o deserto à toa. Por isso o evangelista nos diz: cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito Santo. Então é de posse do Espírito Santo que Jesus vai renunciar a si próprio, vai renunciar à própria vontade, vai renunciar a tudo aquilo que ele quer para fazer a vontade de outro, a vontade do Pai. Jesus não veio fazer a própria vontade, Jesus veio fazer a vontade do Pai, que quer reunir em Cristo todos os seus filhos e filhas dispersos pelo pecado no mundo. Essa é a missão de Jesus. E de posse do Espírito Santo, Jesus começa o seu ministério renunciando a si próprio, começando pelo que é básico em nós. Veja, a primeira tentação de Jesus foi justamente quando ele teve fome. O diabo disse a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. E Jesus então lhe responde: nem só de pão vive o homem. Tirando do livro do Deuteronômio. Essas respostas todas de Jesus estão no livro do Deuteronômio. Um trecho nós ouvimos agora, mas um pouquinho mais para frente, Moisés vai dizer justamente isso ao seu povo.
que o alimento é importante e é sagrado, mas que nem só de pão vive o homem. Jesus não está menosprezando o alimento, não, mas Ele está lembrando que o homem é maior do que o pão, que nós, de todas as criaturas de Deus, somos a única capaz de jejuar. E que significa jejuar? Ficar sem o alimento. Ah, padre, mas os animais às vezes não têm o alimento. Não, mas o jejum não é não ter, o jejum é ter e não comer. Isso é jejum. Se você não tem o que comer, então não é jejum, é fome mesmo. E aqui, o que Jesus quer com isso, meu irmão, minha irmã? Nos lembrar da nossa liberdade. Nós somos livres, nós não somos conduzidos pelo nosso apetite, pelo nosso desejo por alimento, mas nós somos conduzidos pelas nossas escolhas. Então, ficar sem o alimento é dizer: eu mando em mim, eu como quando eu tenho fome. Não, eu como quando eu quero. É isso que significa o jejum. Não é comer quando tem fome, mas é comer quando se quer. E nisso, meus amados, já que nós estamos falando do tempo da quaresma, nós devemos lembrar também que estamos meditando nessa quaresma, na campanha da fraternidade, sobre a juventude. E eles são os primeiros, nós, jovens, somos as primeiras vítimas deste mundo sedutor. Porque às vezes, por falta da nossa experiência de vida, nós caímos facilmente nas seduções do mundo. E uma das seduções do mundo atual é justamente isso. Nós não comemos porque temos fome, nós comemos porque queremos prazer. Quantas vezes a gente chega em casa, com o filho, com a filha, com o irmão ou a irmã, e alguém diz assim: ah, mãe, o que tem para comer? Arroz, feijão e bife. Ah, não estou com fome de arroz, feijão e bife. Quero comer McDonald's. Quero no Habib's. É McLanche feliz. Quero comer pizza. Ah, sábado, domingo é dia de comer pizza. Veja, não é fome do alimento, mas é fome do quê? De consumir, de comer coisas diferentes. E não pense que isso é só com as crianças, com os jovens, com todos nós. A sedução do mundo nos pega a todos, e não é privilégio de algum, não. O difícil é reconhecermos isso, é reconhecer que nós estamos sendo tentados pelo mundo. Pois a pessoa que tem fome, ela não pergunta o que tem para comer. Ah, é arroz, é feijão, é bife. Ela vai e come, ou não? Pois é. E aqui, meus amados, é aquele grande problema que nós já meditávamos na quarta-feira de cinzas. Em nós, em mim e em você, existe um abismo. O que é esse abismo? Existe um espaço dentro de nós tão grande que só o infinito de Deus pode preencher. Só. Mas o inimigo, o maligno, o diabo, hoje no Evangelho, ele tenta nos seduzir para que nós tapemos esse vazio com as coisas do mundo. Sabe aqueles brinquedos de criança, sobretudo crianças aí com 2, 3 anos, onde existem as formas geométricas, em que você tem que encaixá-las no buraco que corresponde? Você pega a peça quadrada e tem que pôr aonde? No buraco quadrado. Pega então a peça triangular e tem que encaixá-la na onde? No buraco triangular. Perfeito. Então em mim e em você existe um desse buraco, esse espaço que precisa ser preenchido. O problema é, só Deus preenche. Mas a gente tenta colocar as coisas do mundo. Então, por exemplo, uma roupa nova. Só que o que vai acontecer?
A mesma coisa quando eu pego um buraco quadrado e tento pôr uma peça retangular, ou uma peça triangular, ou uma peça redonda. Não vai encaixar. E se encaixar com muita violência, vai ficar faltando espaço. Vai ficar espaço vazio. É a mesma coisa. Então aquilo, no momento parece que preenche. Parece que naquele momento aquilo tapa o nosso vazio, o nosso desejo por felicidade. Mas à medida que o tempo passa, você se descobre novamente infeliz. Por isso o tempo da Quaresma vem para nos ensinar que nós não vamos encontrar felicidade nesse mundo. Nós vamos encontrar nesse mundo o que nós chamamos de satisfação. Ah, padre, mas o que é satisfação? É assim, depois que você termina de almoçar, o que você está? Satisfeito. Mas aquilo não vai durar. Depois de 2, 3 horas, você ainda vai querer comer? Comer mais, não é? Então, isso nós chamamos de satisfação. A nossa vida pode se tornar um saquinho de desejo. Ainda tem gente que depois de almoçar, ainda fala assim, eu queria uma sobremesa. Ah, mas você comeu tanto. Ah, mas eu quero alguma coisa doce. Um pudim, um sorvete. Ah, mas tem um lugarzinho para sobremesa. Não é? E a gente parece que nunca está satisfeito. Está sempre à procura de mais. Isso, meus irmãos, é alimentar o nosso desejo. E aqui é a raiz do mal. Porque é por meio do nosso desejar que o maligno nos oferece. Mas ele não nos pode dar, porque nada é dele. Ele disse no evangelho de hoje, eu te darei todo esse poder e toda essa glória, porque tudo isso me foi entregue. É mentira. Não foi entregue a ele, o mundo não foi entregue a ele, o mundo foi entregue a nós. O que o Senhor nosso Deus disse no livro do Gênesis? Crescei e multiplicai, e dominai todo o universo. O mundo é nosso. Deus deu o mundo para nós. Mas o inimigo tomou posse dele. E hoje usa o mundo para enganar os cristãos, para nos seduzir. Ah, padre, mas o senhor acabou de falar que nós não somos do mundo. Como é que o mundo é nosso? A criação foi feita para alegrar o homem. Nessa nossa experiência aqui. Ah, padre, e o que nós viemos fazer aqui neste mundo? É fácil, meu irmão. A gente veio a este mundo para aprender a escolher. Porque assim Deus quer que você saiba escolher. Que você não esteja do lado dele por obrigação, por falta de opção. Não. Você deve estar do lado de Deus porque você o ama. Para isso serve esse mundo. Para isso é que a gente tem os dessabores e as alegrias momentâneas. Para a gente aprender o que é o bom e o que é mal. E neste tempo da Quaresma, sobretudo, nós somos convidados a perceber que o mundo é uma tentação que nos quer afastar de Deus. Quantas pessoas se apegam às coisas deste mundo e por causa das coisas não querem mais Deus. Aliás, negam a existência de Deus para não ter que prestar contas a ninguém. Negam a religião e vivem o individualismo, sobretudo no meio dos jovens. Certamente os jovens que estão aqui e os que estão nos acompanhando pela internet já ouviram as ideologias deste mundo. Por exemplo, aquela musiquinha que diz assim: ado, cada um no seu quadrado. Ou a outra ainda: ema, cada um com seu problema. Não é? Isto, irmãos, não constrói salvação para ninguém. Ao contrário, quanto mais as pessoas se isolam, mais elas estão susceptíveis à tentação do maligno. Jesus está no deserto, mas não está sozinho. O Espírito Santo está com ele. Nós também
viemos para esse deserto do mundo, mas não estamos sozinhos. Temos a nossa família. E ainda, no dia do nosso batismo, recebemos o Espírito Santo para nos acompanhar nessa travessia. Então, quanto mais nós nos isolamos, mais a gente se fragiliza e mais forte é a tentação. Por que cresce tanto o número de pessoas deprimidas, depressivas, suicidas? É porque vivem no meio da comunidade? Não, é porque vivem isolados nos seus quadrados, porque vivem isolados nos seus problemas. E um dos mandamentos de Deus no livro do Gênesis é justamente este: não é bom que o homem fique só. Vamos criar para ele uma companheira, um companheiro. E aí o homem começa a procurar entre todas as criaturas alguém que lhe seja igual, mas ele não encontra. E então Deus precisa retirar dele a mulher. E a mulher torna-se a companheira do homem. Nós fazemos companhia para nós mesmos. A mulher, o homem, um companheiro do outro. Não para vivermos isolados, não para vivermos depressivos, mas para juntos caminharmos nesta vida em direção ao nosso Deus. Por isso, neste tempo da Quaresma, deixe que a fraternidade invada o teu coração. Deixa que a cruz do Senhor pese sobre os teus ombros, pois a penitência nos ajuda a fortalecer o espírito contra o mal. A penitência arranca o mal pela raiz, porque o mal é igual ao capim. Ninguém planta, mas ele cresce em todo lugar. E por onde cresce, costuma destruir e matar o que? As plantas que são úteis para o homem. Assim também o mal na nossa vida. Ele cresce e nos devora. Que nós, guiados pelo Espírito Santo e iluminados aí pelo Evangelho de Cristo, que não veio fazer a própria vontade, mas usou a vontade do Pai para vencer o maligno, a Escritura, a palavra sagrada, também possamos, por nosso testemunho de fé, vencer a semente do mal e caminharmos com Cristo em direção aos céus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos numa mesma fé,